Ora, estamos na entrada principal do ICE. É aqui que eu vou receber a minha convidada para uma conversa. Como os nossos membros já nos se vão habituando, o nosso grupo veio a ter mais uma conversa da vida ativa da nossa cidade. Ora, temos connosco Dona Manuela, portanto... A Manuela, que ela já se vai identificar numa associação que ao mesmo tempo é também um instituto de desenvolvimento educativo. Manuela, explique-nos lá, para quem vai ouvir, o percurso, o que é que esta instituição se dedica e faz. Ora bem, o Instituto das Comunidades Educativas é uma ONG, é uma instituição de utilidade pública e é uma instituição que, inclusivamente, quem quiser visitar o nosso site, nos seus estatutos, é bem claro quais são os seus propósitos, e os seus propósitos são a educação, as questões da cultura, as questões do desenvolvimento local. E, sobretudo, uma grande defesa da participação cidadã, crítica e ativa. Penso que desde sempre trabalhámos para isso, para a valorização também dos patrimónios, dos diversos patrimónios locais que temos no nosso país. E uma outra grande questão, que é: nós não fazemos nada sozinhos. Portanto, o trabalho em rede, seja ele qual for, seja nas cidades, seja nas aldeias, seja internacional, o trabalho em rede é a base, tem que ser sempre a base do nosso trabalho. Esta casa, portanto, fundou-se em 1992 pelas mãos do Rui D'Epinay, que foi o fundador desta casa e um visionário. Ainda antes de nós termos incêndios, os grandes incêndios em Portugal, já o nosso Rui dizia que mais tarde ou mais cedo íamos começar a ter incêndios, porque derivava ao abandono das aldeias, não é? do interior, ao despovoamento. Exatamente, não é? Ao despovoamento do interior do nosso país. E o certo é que isso de facto efetivamente veio a acontecer, porque não tínhamos lá ninguém para tratar dos campos. O grande projeto desta casa, não é? o grande projeto, o projeto mãe desta casa, foi o projeto das escolas rurais, que terminou com este nome, que teve vários nomes, até iniciou também com o projeto, também houve uma altura que se chamava Projeto das Escolas Isoladas. E isoladas porquê? Porque trabalhava-se com quem? Trabalhava-se a nível nacional. Esta casa chegou a ter 21 professores destacados a nível nacional. E trabalhava-se com quem? E aonde? Nas aldeias, com as famílias e com as comunidades locais. E com o património e com a história local. E quem fazia a mediação? Os professores que estavam destacados. E, portanto, isto foi um universo brutal. Paralelamente, não era só este projeto. Eu, por exemplo, em 98... como educadora de infância, entrei para um projeto onde trabalhei durante 4 anos com a comunidade timorense em Portugal, ainda antes da independência de Timor. Outro projeto, por exemplo, paralelo, através da Mirna Montenegro, que trabalhou também muitos anos destacada, todos nós estivemos sempre destacados ou em mobilidade estatutária, como dizemos agora. A Mirna, por exemplo, toda a vida dedicou-se dentro desta casa ao trabalho com as comunidades ciganas. E outros projetos ligados, tivemos, por exemplo, um projeto muito interessante a funcionar durante muitos anos, que era do longe fazer perto, que era, no fundo, colocar em interligação diversas escolas, diversas aldeias, portanto, volto a reforçar o que disse no início, portanto, sempre os princípios da participação, da emancipação das pessoas, do empoderamento das pessoas. Por exemplo, quando eu vim trabalhar com as mulheres timorenses, era muito no sentido, ou foi no sentido, de empoderar as mulheres timorenses, porque é uma sociedade muito patriarcal,
Tínhamos imensas mulheres cá que estavam cá com os filhos e os homens continuavam em Timor. Ao fim e ao cabo, entregar-lhes ferramentas para ela terem um desempenho ativo na sociedade. Terem a sua autonomia. Uma outra coisa que está aqui, vai surgindo, claro. Vou ouvindo. Você, portanto, tem conhecimentos na área da educação de jovens. Certo. Nós estamos numa zona que é a Bela Vista. Certo. Há alguma tarefa também da vossa instituição, aqui no próprio espaço, na área geográfica da Bela Vista? E para deixar depois mais tempo de palavra, falou-me na educação nas zonas rurais. Certo. A educação das zonas rurais, vocês não tinham só o propósito de identificar problemas, mas também criar soluções. Correto? Sim. Então é assim. Aqui na zona da Bela Vista não temos, digamos que, tanto quanto nós gostaríamos. Mas o que é que acontece aqui na zona da Bela Vista? Temos rede, em primeiro lugar. Depois temos um projeto CLDS que atua, por exemplo, com escolas que pertencem ao agrupamento aqui da Bela Vista, ao agrupamento da Ordem de Santiago, que atua no Faralhão, na Gâmbia. Pronto. Eu própria tenho um projeto em parceria com a Câmara. Neste momento a equipa de terreno é feita com uma técnica da Câmara, que é o Grandes e Pequenos em Interação. O que é que nós fazemos? Levamos idosos às salas de aula. São sempre os mesmos idosos que vão àquela turma. Este projeto já tem alguns anos, parou aqui um bocadinho durante a pandemia, retomámos em setembro, felizmente, e são sempre os mesmos idosos, precisamente para que trabalhemos as questões intergeracionais. Tem como grande propósito trabalhar duas vertentes relativamente ao envelhecimento. Em primeiro lugar, a aceitação do nosso próprio envelhecimento e depois o respeito pelo envelhecimento dos outros. Em relação às escolas rurais, é assim, não era tanto, poderia vir a ser também na criação de soluções, mas sempre numa perspectiva de criar as soluções em conjunto com as comunidades locais, mas era sobretudo o valorizar o património daquelas localidades. Normalmente o que é que existia? Existia interligação também entre diferentes escolas e organizavam-se os chamados dias diferentes. Nesses dias diferentes, uma escola recebia outra escola, eram as crianças que partilhavam os seus saberes sobre as suas localidades e era um dia de festa onde as próprias pessoas, as pessoas mais velhas, no fundo, divulgavam as suas artes, entre aspas, não é? Podia ser desde o fazer o seu chouriço, o queijo, os seus saquinhos... O trabalho da terra. O trabalho da terra. Eu aqui acrescento também uma coisa que é assim. O que é que resultou com visibilidade ainda hoje desse projeto das escolas rurais? Nós temos na zona de Santo André uma quinta da educação. Quinta é essa que ainda hoje existe. Santo André, em Sines. Em Sines, na zona de Sines. Portanto, isso foi uma parceria que depois tivemos também com o Instituto Nacional da Conservação da Natureza. Tínhamos e temos um centro experimental e onde ainda hoje as crianças das escolas ali à volta se deslocam para conhecer, no fundo, aquilo é uma área reservada, não é? Sim, é uma reserva natural. Uma reserva natural, faltava-me agora esse termo, e onde ainda hoje as crianças de várias escolas se deslocam para estar em contacto com aquela zona e onde organizam-se workshops e oficinas, etc. Portanto, a perspectiva da zona do projeto das escolas rurais, claro que também era para encontrar soluções, mas sobretudo dar visibilidade àquelas terras. Aliás, nós temos aqui até num dos boletins, quando aparece a ideia de se começarem a fechar as escolas rurais e transportar as crianças para uma única escola, nós conseguimos ir à Assembleia da República e deslocámos lá uma série de autocarros, portanto com crianças e famílias de várias localidades do país, exatamente contra o fecho dessas escolas, não é? Porque o fechar uma escola era fechar uma aldeia.
E é o que nós temos vindo a assistir pelo Portugal fora, é que fechamos uma aldeia, fechamos uma escola, fechamos uma aldeia, porque as famílias têm que se deslocar. Acaba por desenraizar Completamente. a massa Completamente. criativa jovem, Completamente. muitas das vezes crianças, Sim. retiram-nos daquela ligação ao Exatamente. E a aldeia fecha. Exatamente. Porque os pais não têm condições. Com todas as consequências graves daí, exatamente. Inclusive a do incêndio. Exatamente. Por isso é que eu no início também dizia que isto é uma casa que, acima de tudo, quer um desenvolvimento local. Seja ele da cidade, seja ele numa aldeia, seja ele numa escola. Porque nós também, a partir de uma escola, não é? Trabalhamos o desenvolvimento local. Quando nós vamos organizar assembleias de crianças e propomos eu própria também o faço, e propomos às crianças que nos deem ideias do que é que eles acham que seria bom para a sua cidade ou para o seu bairro. Sim. Estamos a promover o desenvolvimento local. E isto é uma lacuna que nós temos no nosso país, embora eu acho que já se deu muitos saltos, que há aqui duas faixas etárias que não são ouvidas. As duas franjas. As crianças e os jovens e os idosos. Uns porque ainda são muito novos e outros porque já estão velhos. E, portanto, enquanto nós não criarmos aqui condições regulares, não é pontuais, isso pontual não interessa nada, regulares, de ouvir as crianças e os jovens o que é que eles têm a dizer, porque eles têm muito a dizer e temos que acreditar neles, não é? As pessoas, temos que largar o preconceito, não é? Temos que mudar de paradigma. E os idosos, não podemos deixar de os ouvir porque eles têm a sabedoria. Então, sim. Como é que a comunidade vem a vós? Tanto necessitando uma comissão de moradores, uma associação, sei lá, de regadores, por exemplo, ou de exploradores. Como é que a comunidade civil consegue vir beber algum apoio ao vosso instituto, ao ICE? Ora bem, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. O nosso Rui dizia há muitos anos que a sede do ICE era na rua. É verdade, é onde estão as pessoas. A sede do ICE era na rua. E, como eu também já o referi há bocadinho, e eu acredito nisto que estou a dizer, é assim, quando nós trabalhamos em rede e quando nós acreditamos que é num trabalho em rede, e isto pressupõe uma disponibilidade interior de todos nós, de estarmos abertos aos outros. Ora bem, o que é que acontece? Nós já temos desenvolvido aqui projetos, estou-me a lembrar, por exemplo, de um projeto que desenvolvemos que se chamava o FAS, era na área do ambiente, a FAS era ferramentas, ferramentas ambientais da A a Z. As pessoas vieram ter comigo. Eu não conhecia as pessoas e fiquei amicíssima de uma delas. Portanto, o que é que isto quer dizer? Como é que, por exemplo, agora falando em mim, agora vou falar em mim, como é que as pessoas vêm ter comigo? Porque é no passa-palavra, porque, entretanto, eu conheço uma série de associações e porque tenho um trabalho em rede e isto é tipo polvo, não é? E, sobretudo, há a tal dita disponibilidade interior e é assim, o ICE, aquela porta está sempre aberta. Eu posso não estar aqui fisicamente, porque o meu trabalho é na rua, é no terreno, não é? Mas imagine que eu trabalho com Câmara, com juntas de freguesia, com reuniões, chegámos a fazer parte do núcleo executivo do CLAS de Setúbal. Portanto, conheço imensas associações, conheço imensos professores. Através de um professor vem outra pessoa. E, portanto, é assim que nós temos vivido e era assim também que o Rui o vivia. O Rui, quando estava vivo e que era o mestre desta casa, não é? O Rui fazia quilómetros e quilómetros por este país fora. E fazia esses quilómetros para quê? Para criar rede. Para se dar a conhecer. Não é? Portanto, muito do nosso trabalho é feito... Nós estamos abertos... Tal como esta situação que temos aqui hoje. Exatamente. Portanto, eu assim, agradecer. É assim, eu podiam-me ter falado nisto e eu dizer, agora não tenho tempo.
Olha, só lá mais para a frente. Não. É aqui que nós nos conhecemos. Eu tenho o maior prazer em conhecer as pessoas. Eu também é assim, eu vou-lhe dizer, eu acho que as pessoas vão entender o que eu quero dizer com isto. Eu sou muito cusca. E pergunto muito, eu ainda estou há uma coisa de infância que ainda não me passou e eu acho que até é um bem. Eu pergunto porquê. Eu quando não sei, procuro saber porquê. E porquê? E portanto, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito porque assim, o Adriano está aqui e eu já fiz aqui ligações. Com certeza. E são estas ligações. E mais vai fazer ainda. Pronto. Sabe porquê? Porque eu encontrei-a na sede. Eu encontrei-a na rua, ali na rotunda, debaixo dos pinheiros. Exatamente. E viemos conversar. Exatamente. E agora, portanto, porque nós temos membros, não é? Claro. Nós temos uma comunidade, só para ter uma ideia, não é? Sim. O nosso grupo tem inscritos cerca de 14.600 membros, certo. mas temos uma visita mensal de mais de 90 mil pessoas. Ok, boa. Grupo. Ora, o que é interessante, expandir essa rede. Exatamente. Portanto, o nosso grupo quer mesmo ajudar a expandir a vossa Vamos rede. Vamos embora, porque olha, eu vou-lhe dizer... muito interessante. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa, nós precisamos de voluntários também. Eu sou uma defensora de uma cidadania ativa, da mesma maneira que sou e somos aqui enquanto ICE e também foi muito o que o Rui nos transmitia, uma escuta ativa. Não é? E é assim, e o Rui também nos ensinou, dizia-nos muito isto, que era, ninguém pode ficar sem resposta. Se um jovem nos coloca uma proposta ou uma pergunta, não pode ficar sem resposta. E quando digo um jovem, digo qualquer pessoa. Podem-nos lançar uma ideia, por exemplo, que até pode ser destinada, imaginemos, à autarquia. A autarquia ou nós. Pode não ser possível. Mas pelo menos o jovem tem que receber a resposta, não é possível. Eu quando falo, por exemplo, nas assembleias de crianças, há algo que eu explico muito, que é assim, logo de início. A gestão de uma autarquia é a gestão de uma casa, não é? Vocês podem precisar de uns ténis, mas só há 20 euros para os ténis, só se compram uns ténis de 20 euros. E a governação cresce, mas o princípio é o mesmo. Há um entra e um sai, e um país também se governa assim. Portanto, e isto aprende-se desde pequenino, a cidadania, não é? E a sermos críticos e, sobretudo, a termos pensamento crítico. Muito obrigada. Obrigado nós, Manuela, e muitas E venham sempre para os vossos projetos. Obrigada, muito obrigada. Está aqui uma série de documentos históricos e não só. Está aqui uma frase que é extremamente interessante, que é dar espaço ao local, dar tempo à sua afirmação e poder ao seu poder.